Hécate, a um gesto, afastou as erinhas. E eles respiraram aliviados. Eles atracaram o navio. Estava muito perto do Mar Tirreno. E tiveram que montar acampamento ali, descansar para curar as feridas. Ninguém conseguia continuar remando naquele estado todo, com as costas todas cortadas. Eles iam passar um tempo ali para se recuperar. Zeto e Calais fuzilavam Medeia com o olhar. E Medeia fazia a egípcia, né? Não era nem com ela, não tava, nem olhava para a cara deles, né? E eles passaram um tempo ali, cuidaram das feridas, se recuperaram até conseguirem fazer exercício de novo, até conseguir remar. Quando algum evento sobrenatural assim acontecia com eles, eles não ficavam comentando muito, eles ficavam muito assustados e evitavam falar no assunto, porque a simples menção já deixavam eles apavorados, porque causava uma sensação de insegurança. Absolutamente qualquer coisa poderia acontecer a qualquer momento. Eles esperavam encontrar muitos perigos pela frente, mas nada parecido com esse tipo de coisa. Quando eles estavam embarcando no navio novamente para seguir viagem, a carranca do navio começou a falar. A princípio, eles não entenderam quem estava falando, eles olhavam em volta procurando quem é que estava falando com eles. Era uma voz de mulher e a carranca falava: escutem-me com atenção. E eles se entreolhando, quem é que está falando? Jasão e Medeia precisam ser absolvidos do crime que cometeram, ou vocês jamais chegarão à Grécia novamente. Eles ficaram muito nervosos, eles começaram a procurar até que eles entenderam que a voz estava vindo da frente do navio. Eles desceram, olharam, era a carranca mesmo. E aí todos ficaram embaixo, era Hécate que falava através da carranca. Medeia reconheceu a voz e a carranca continuou. Vocês estão perto da ilha de Eana. Nela vive a deusa Circe, uma titânia feiticeira. Ela também é filha do sol, portanto tia de Medeia. Vocês devem pedir a ela pela absolvição. Ela deve fazer um ritual de purificação. E então vocês poderão continuar, pois aplacarão a fúria dos deuses. Jasão e Medeia se entreolharam. Zeto e Calais sempre olhando com muita raiva de Medeia. E aí, vamos para Eana. Sim, vamos para Eana. Eles já sabiam o que fazer, se lançaram a remo e continuaram. Continuaram remando. Dessa vez, o clima era de susto, era de medo, de um respeito apavorado. Eles continuaram remando, chegaram ao Mar Tirreno e chegaram à ilha de Eana. Atracaram o navio e quando eles desceram, tinha muitos porcos espalhados pela ilha. E aí eles ficaram assustados com a quantidade de porco selvagem que tinha pela ilha. E Medeia disse: não são porcos selvagens comuns, são homens. Eu vejo através da magia. Eu sei. Os porcos olhavam com um olhar de súplica, né, para os forasteiros. E aí Medeia falou: nem adianta que eu não vou desfazer o que minha tia fez. Eles continuaram andando, os homens ficaram olhando para os porcos selvagens, eles ficaram com medo de caçar na ilha, porque eles não iam saber o que era bicho, o que era gente, né, transformada. E aí eles nem montaram um acampamento, eles queriam sair dali o mais rápido possível. Eles ficaram esperando na areia, se jogaram na areia, alguns tiraram um cochilo de exaustos que estavam, não conseguiram segurar o sono, mas outros ficaram montando guarda. Jasão e Medeia entraram, foram subindo pela ilha, até que eles avistaram o palácio. Magnífico, majestoso, suntuoso. O palácio de Circe tinha sido construído pelo próprio Hefesto. Medeia estava contando para o Jasão a história de Circe. E ela conta que
que Circe, na verdade, foi banida. Ela foi exilada do convívio dos outros deuses, porque ela havia transformado uma irmã num monstro. E, como castigo, ela foi exilada e obrigada a viver ali naquela ilha. Jazão ficou muito impressionado com a história, e quando eles chegaram nas portas do templo, as portas se abriram. Eles olharam para o fundo do salão, era um salão enorme, magnífico, majestoso. E no fundo do salão, o trono e a deusa sentada. Era linda, ela era linda. Os olhos dourados, iguais aos de Medeia. E os dois se aproximaram, cabeça baixa, Circe olhando. Circe não tinha guarda-costas, ela tinha 2 leões. Aliás, tinha muitos leões espalhados, ela gostava muito de bichos. Tinha muitos leões espalhados, mas eram leões mesmo, não eram homens transformados em leões, não. Espalhados pelo salão, mas 2 ficavam ali, não saíam dos pés dela. E eles levantaram e começaram a rosnar. Se passou a mão no pelo deles. Eles acalmaram, deitaram de novo. Ela ficou olhando e fez um gesto para eles se aproximarem. Eles chegaram, ajoelharam e Jazão começou a falar. Deusa, nós fomos orientados pela deusa Hécate a vir até aqui e pedir pelo ritual de purificação. Nós cometemos um crime e precisamos ser absolvidos para aplacar a fúria dos deuses. Do contrário, não chegaremos à Grécia, nosso destino. Circe olha para eles fixamente. Medeia levanta os olhos e Circe fixa os olhos nos olhos de Medeia. Aqueles olhos dourados ela conhece muito bem. Ela fica olhando fixamente por um tempo, depois ela volta a olhar para Jazão e diz: vocês pedem pelo ritual de absolvição e nem sequer me dizem quem foi que vocês mataram? Os 2 engoliram em seco e Jazão falou: nós matamos Apsito, filho de Aetes. O quê? As feições de Circe começaram a mudar. A pele começou a enrugar aos olhos deles. O cabelo começou a ralear, a ficar ralo e perder a cor até ficar completamente branca. A deusa majestosa, magnífica, foi se curvando, curvando. O nariz se curvava num gancho para baixo. As roupas que eram suaves, esvoaçantes, brancas, foram ficando escuras, pesadas, até virarem completamente negras, um luto pesado. A deusa estava velha, completamente transformada, e ela olhou para Medeia. Agora eu te reconheço! És Medeia, filha de meu irmão, minha sobrinha! Como você pode matar o próprio irmão? Da mesma forma que você pôde transformar sua irmã em monstro, minha tia. Ele era meu irmão, mas ele me odiava. Ele era filho de outra mãe. Apsito queria me ver morta. Então Medeia contou toda a história, contou que Étis prometeu que entregaria o velo para Jazão se ele conseguisse pegar, e que Jazão conseguiu pegar com a ajuda de Medeia, é verdade, mas conseguiu. Ele pegou, ele queria que o Jazão pegasse o velo com as próprias mãos. Jazão pegou o velo com as próprias mãos. A única coisa que a Medeia fez foi segurar o dragão, o que Étis não imaginava. Mas enfim, Jazão pegou, ele não podia negar, ele havia prometido e não cumpriu. Os 2 fugiram para não ter que brigar, para não ter que enfrentar o exército. E Apsito encontrou, Jazão segurou, enfim, ela contou toda a história, para não matar, mas não teve jeito. Aos poucos, a aparência de Circe foi voltando ao normal, as vestes foram ficando claras, esvoaçantes outra vez, a pele foi voltando viço, o cabelo foi tomando a forma cheia, volumosa, escura de novo. A deusa voltou ao normal.
Não ligue para minha aparência. Eu tenho o dom da metamorfose. A minha aparência externa reflete o que trago dentro de mim. Entendi. Eu vou fazer o que me pedem. Eu vou realizar o ritual de catarse, o ritual de purificação em vocês.